Bom dia, meu povo do 7º ano. Vamos para nossa aulinha de SIG, que tanto tempo fora da sala de aula que eu até me esqueci da nossa siglinha básica aí, né? Toda quarta-feira temos aula de SIG. Então, vamos relembrar o que a gente já falou sobre plantas. Relembrando que a gente está no reino Plantae, tá bom? Se você não viu essa aula, volta lá e veja os vídeos. Então, falamos que o reino Plantae, ele é composto de seres pluricelulares, eucariontes e autotróficos, correto? Falamos das características das células, tá? Das plantinhas. Falamos da parede celular, que possui lignina e celulose, né? Para conferir aquela rigidez para as células da plantinha. Falamos dos vacúolos, que armazenam água e sais minerais. Falamos dos plastos, que podem ser de 3 tipos, né? Os cloroplastos, que armazenam pigmento verde. Os cromoplastos, que armazenam pigmento geralmente amarelado e avermelhado. E os leucoplastos, que não apresentam pigmentos, tá bom? Eles armazenam substâncias nutritivas. Falamos sobre os tecidos das plantas na página 108, né? Tecido de revestimento que dá proteção para a célula, para a plantinha, né? Falamos sobre o tecido de sustentação. Falamos sobre os tecidos de condução de seiva, né? O xilema e o floema, não se esqueçam. Então, o xilema transporta seiva mineral ou seiva bruta, que é composta de água mais açúcares, que sobe da raiz para as folhas. E o floema transporta seiva orgânica ou seiva elaborada, tá bom? Que é a glicose, o alimento da planta, que desce das folhas para todas as partes da planta. E temos também os tecidos de crescimento, que a gente chama de meristemático, tá bom? Falamos sobre a ordem cronológica das plantinhas. A primeira, mais primitiva, né, são as briófitas, não tem vasos condutores, tá bom? A sua seiva é passada por difusão célula por célula e por esse processo ser tão demorado, as plantas são pequenas, não existem briófitas grandes, são tudo pequenas, tá? Os musgos. E o que mais? Elas são bem primitivas, tá bom? Elas não têm a principal característica. Quando a gente fala de briófita, não possuem vasos condutores, são avasculares, tá bom? Passando, surgiram vasos condutores de seiva, são as briófitas. É uma novidade evolutiva, vasos condutores de seiva. Então, as briófitas, já as pteridófitas, tá bom? Elas já têm um porte maior que as briófitas por possuírem vasos condutores de seiva. Um exemplo são as samambaias, tá bom? Tipo de pteridófita. Evoluindo mais um pouquinho, vieram as plantas com sementes nuas, são as gimnospermas, tá bom? Gimnospermas já são árvores grandes, tá? Elas têm já vasos condutores e agora as suas sementes, tá? Elas apresentam sementes, só que as suas sementes são nuas, não são protegidas pelo fruto. Então, gimnosperma tem vasos condutores e tem semente nua. E, para finalizar, as angiospermas, que são as completas. Elas possuem vasos condutores, as suas sementes ficam guardadinhas dentro do fruto, que na gimnosperma não tem fruto, tá bom? E elas também têm o quê? Flores, tá bom? Tem tudo. Na briófita e na pteridófita, o seu agente
que vai ajudar na reprodução é a água. Nas gimnospermas é o vento. Já tá no branco, já tá quarentena doida. E as angiospermas são os insetos, tá? Não pode falar que é abelha, besouro, porque se você falar abelha, vão pensar que somente a abelha vai polinizar. Não, são insetos, tá bom? Qualquer tipo de inseto. Porque ele vai lá dentro da flor, se lambuzar todinho de pólen, e aí vai levar esse pólen para outra plantinha, tá bom? Então, não esqueçam em a ordem cronológica: Briófita, Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma, beleza? Então, agora nós vamos falar de raiz e caule, na página 114. Vamos lá, raiz e caule. Vamos começar com a função, que a gente já fala disso desde lá do primário, né? Qual é a função da raiz? A raiz fixa a planta no solo, tá bom? Aí, bem lá em cima do livro de vocês, ó, a raiz fixa a planta e absorve água e sais minerais, tá bom? Então, a função da raiz é fixar a planta e absorver água e sais minerais. E o caule é responsável, né, por sustentar a plantinha e fazer aí o transporte das seivas, tá? Bruta e elaborada. Então, nessa figura aí vocês estão vendo a raiz e as suas partes. A parte lá de baixo é a coifa, tá bom? Ela protege a ponta da raiz contra o atrito com as partículas do solo. Mais para cima tem aí a zona de multiplicação que pega também a coifa, né? É a região junta com essa região aí da coifa. E ela é composta de células que se multiplicam com frequência. Vai ocasionar o crescimento da raiz, tá bom? A raiz vai crescer nessa zona de multiplicação. Depois, mais para cima, temos a zona de alongamento, tá? Onde acontece aí o crescimento em comprimento. A raiz vai, ó, aumentar em comprimento. As células se alongam. Depois vem a zona pilífera, também chamada de região de absorção. Vocês podem ver esses pelos absorventes aí, ó, que ajudam aí a absorver a água e sais minerais, tá bom? E é daí que eles puxam, que eles retiram aí, ó, a seiva bruta, a seiva mineral, desses pelos absorventes aí. Depois vem a zona de ramificação, onde partem as raízes, as outras raízes secundárias, que vão ajudar também no suporte da planta, tá? E na absorção de água e sais minerais. Então, essas são as partes da raiz. Não precisa ficar decorando o nome de cada parte, que eu não sou louca, não vou botar isso, tá bom? Então, o que eu preciso que vocês saibam é principalmente a função da raiz, tá bom? Então, existem vários tipos de raízes que a gente vai ver aí na página 115. Vários tipos de raízes. Tem essa raiz aí que ela tem um eixo central. Tem uma raiz bem grande e grossa aí no meio e outras raízes saindo pela lateral. A gente chama de raiz pivotante ou axial, tá bom? Ela é constituída por uma raiz principal e as outras secundárias que estão saindo ao seu redor. Então, essa a gente chama de pivotante ou axial. Tem a outra também que parece uma cabeleira. Você não sabe, não consegue identificar uma raiz principal. São todas, né? Parece uma cabeleira. Tem gente até que chama, né? Cabeleira. Mas o nome dela é raiz fasciculada, tá bom? Ou adventícia. A gente não consegue ver uma raiz principal, tá bom? São várias raizinhas. Existem raízes, né? A maioria é subterrânea, mas também existem raízes aéreas e raízes aquáticas.
Há raízes modificadas que desempenham funções específicas. Vou mostrar para vocês as imagens aí das raízes, tá? Ó, temos as raízes escoras, tá bom? Porque elas ficam realmente escoradas. Essa figura aí. Temos as raízes sugadoras, tá bom? Que só se encostam na outra plantinha realmente para sugar, tá? Seus nutrientes. Temos as raízes tuberosas, essa a gente come bastante. Raízes tuberosas, tá? Ficam armazenadas na raiz da sua reserva energética, como a cenoura, a batata doce, a mandioca e a beterraba. Tudo isso a gente chama de raiz tuberosa, que a gente come, tá bom? São raízes com reservas nutritivas. Temos raízes respiratórias, tá bom? A gente encontra bastante em mangues, ficam para fora. E as raízes tabulares, que eu acho simplesmente as mais lindas. São essas raízes, parecem tábuas, tá? São as raízes tabulares. Então, existem vários tipos de raízes, todas elas com a sua função, né, de sustentação, e algumas raízes, né, de fixar a planta, né? E algumas raízes, principalmente as tuberosas, servem para nossa alimentação, tá bom? Na página 116 nós vamos falar sobre as partes do caule, tá bom? Tem essa parte aí de cima, tá? Que é a gema apical, que é de onde aí vai acontecer o crescimento em comprimento aí, ó. Tá? Promove o crescimento em comprimento do caule. Gema apical, é essa aí bem que fica lá em cima, parece um brotinho, tá? Dali vão surgir novas folhas. Temos a gema lateral, tá bom? Que é essa aí que tá nascendo do ladinho deste caule. Temos o nó, que é de onde saem as folhas, e o entrenó, que é o cabinho entre os nós, tá? Esse cabinho que não tem nada nele, né? Não tem folha. Entre uma folha e outra, esse espaço a gente chama de entrenó. Nó é de onde vão surgindo as folhas, tá bom? Vamos para o transporte de seiva, que a gente já falou antes. O xilema e o floema. O xilema transporta seiva bruta, tá? Seiva mineral. E o floema transporta seiva orgânica, que é a seiva elaborada. Seiva bruta, água mais sais minerais, vem subindo. Seiva elaborada, água mais açúcares, e vem descendo e sendo distribuída para todas as partes da planta, tá bom? Então, vamos falar agora sobre os tipos de caules. Podem ser subterrâneos, aquáticos ou aéreos, tudo bem? Os caules subterrâneos são aqueles que se desenvolvem sob o solo, abaixo do solo, tá bom? Abaixo do solo. E podem ser classificados em rizoma, tubérculo e bulbo. O tubérculo é a batata comum que a gente come, tá? A batata inglesa, um tipo de caule subterrâneo. Em falar em rizoma, eu vou ver, gente, sou apaixonada pela Luna, gente, pelo show da Luna. Ela tem tudo. Ela tem um capítulo que fala sobre o rizoma. Eu vou tentar baixar hoje para editar esse vídeo, né? Que são quase 10 horas da noite. Eu aqui fazendo vídeo. Eu vou tentar baixar e eu vou botar para vocês no final desse vídeo. Vou tentar, tá bom? Ela fala, explica direitinho. Eu vou pegar só a parte que ela explica lá sobre o rizoma, tá bom? Então, existem vários tipos de caules subterrâneos: rizoma, tubérculo e bulbo. Vamos falar de cada um. O rizoma, que é o caule
das pteridófitas, né, da samambaia. É um caule deitadinho, né, subterrâneo. Ele cresce na horizontal, tá, sob a superfície do substrato, embaixo da terra. São os caules da bananeira, da espada de São Jorge e do gengibre, tá? Isso tudo são exemplos de rizoma. São caules deitadinhos. Vamos para agora o tubérculo, que é um caule que acumula reserva nutritiva, tá? Como a batata inglesa, tá? Que a gente come bastante. A outra batata doce já é raiz, tá bom? Batata inglesa já é um caule. Temos o bulbo, uma forma de caule. É formado por um caule reduzido e coberto por folhas modificadas, como no caso da cebola, tá bom? Dele partem raízes que fixam a planta ao solo bem embaixo. Alguns bulbos, como a cebola e o alho, são comestíveis, tá bom? Então, a cebola e o alho é um tipo de caule que a gente come, tá bom? A gente usa para lá temperar nossas comidas. E a gente chama esse tipo de caule de bulbo. Temos os caules aquáticos, podem ser flutuantes ou servir para fixar a planta a um substrato. Geralmente são clorofilados e pouco desenvolvidos. Esse exemplo aí que vocês estão vendo, ó, caule aquático, tá bom? A maioria dos caules é aéreo, ou seja, cresce acima do solo. Os caules aéreos podem ser classificados como, são os melhores, gente, eretos, trepadores ou rastejantes. Se eu estivesse na sala, eu ia fazer umas piadinhas, mas como não estou, não posso fazer piadinhas. Então, voltando, vamos para a aula. Os caules eretos crescem perpendicularmente ao solo, como o tronco de árvores, os bambus e as palmeiras. Então, aqueles caules que são eretos, tá? Crescem para cima, a gente chama de caules eretos, beleza? Os caules trepadores são típicos de plantas que crescem sobre ou se enroscam em um suporte. Plantas como chuchu, uva, maracujá têm caules trepadores. Esse povo, por isso que falam, você lembra? O povo fala assim, ainda mais que chuchu na serra. Então, porque o chuchu é um caule trepador, gente. E fica trepado nas coisas. Olha aí, ó, a figura. Eles se trepam, fixam nas coisas e se eles acham um substrato, eles se enrolam e tem várias coisinhas, né? Folhas modificadas que são essas gavinhas, umas coisinhas enroladinhas. São os caules trepadores. Chuchu, uva, maracujá, todo mundo tem essas gavinhas. E os caules rastejantes, que crescem rente ao solo, tá? Fixando-se nele em diversos pontos pelas raízes. A grama, o morango, a melancia e a abóbora são exemplos, né, de caules rastejantes. Nascem rentes ao solo, tá bom? Então, a gente fecha aí a nossa aula de hoje, né? Porque ainda tem sobre a folha, ainda tem sobre o fruto, sobre as sementes. A gente vai falar de tudo, parte por parte da plantinha, tá bom? Então, a gente falou hoje sobre raiz, sobre caule, diversos tipos de raízes e de caule. E a gente vai tirar nossas dúvidas no Meet, tá bom? A gente vai entrar ao vivo também. Depois que vocês assistirem esse vídeo, lá para aí 7h40, 7h30, por aí, tá bom? Então, vou deixar, se eu faço o exercício também para vocês e a gente tira nossas dúvidas, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até mais na nossa aula ao vivo. É só sair daí que eu já vou estar aí ao vivo, gente. Tchau, tchau. Ai, Luna, eu tô com medo, Luna. Tá tão escuro. Ai. Calma, tá tudo bem. Vai ser
ser divertido. Dona Banana, com licença, mas o que a gente tá fazendo aqui? Viemos visitar o Rizoma. Quem? Risadona, Júpiter. Ele deve ser legal. Ela disse Rizoma. Que nome estranho, né? Rizoma! Seu Rizoma, temos visitas. Olá, Banana! Oi, bananinhas! Eu sou a Luna. Oi, Luna! Seu Rizadoma, a gente quer plantar uma bananeira. Como é que faz? Eu sou meio que mago. Mesmo sem sementes, eu me propago. Para uma bananeira virar outra bananeira, é só pegar um pedaço de mim e plantar. O Rizadoma é magricelo. Isso é incrível! Pode pegar um pedaço de mim e a sua bananeira você terá. Querem se servir? Não, obrigado, seu Risadona. A gente já almoçou. Uma bananeira vira outra bananeira, e a outra bananeira vira outra bananeira. Uma bananeira vira outra bananeira, e a outra bananeira vira outra bananeira. Então, as bananas nascem desse caule raiz chamado rizoma, que cresce e vira uma bananeira.